Nossa alegria, telespectadores, por estarmos mais uma vez com vocês no programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Inativos da Universidade Federal Fluminense. Hoje trataremos do tema A Pobreza Vista na Ótica da Economia, com a professora Daniele Caruzzi Machado. A professora Daniele é professora adjunta da Faculdade de Economia da UF, pesquisadora do CED-UF, isto é, o Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento. Nós sabemos que o tema pobreza, ele é multidimensional. Então, nós começaremos perguntando à professora Daniele quais os conceitos de pobreza. Bom dia, obrigado pela participação. Na verdade, o conceito de pobreza em economia, ele envolve múltiplas dimensões, como até a professora Tânia comentou. Não é só em outras áreas que a gente vê a pobreza como um fenômeno multidimensional, mas também em economia. Na verdade, em economia, a gente trata principalmente do acesso à renda e ao consumo, mas também a pobreza vista por diferentes dimensões que perpassam pela qualidade de vida da pessoa. O acesso à educação, acesso à saúde, acesso a condições de moradias adequadas. Então, são vários aspectos, são várias dimensões que a gente tem que considerar também para caracterizar se uma pessoa é pobre ou não pobre, né? O aspecto monetário, é claro que é muito importante, porque a partir da renda é que as pessoas conseguem consumir, conseguem gastar com esses bens que garantem a qualidade de vida das pessoas, mas não é o único aspecto que deve ser levado em conta quando a gente caracteriza a pobreza. E na economia, a gente tem duas vertentes da literatura que se preocupam em estudar esse fenômeno, né? A vertente que está preocupada mais com a questão da mensuração da pobreza e como ela se evolui ao longo do tempo, e também com os determinantes desse fenômeno, quais são as causas que estão por trás de uma pessoa ser ou não ser pobre. Continuando, nós perguntamos à professora como está a evolução da pobreza no Brasil. Existem vários indicadores de pobreza, né? Como eu falei, a pobreza é um fenômeno multidimensional. O que sempre é enfatizado é a proporção de pobres, né? Quais são as pessoas que estão acima ou abaixo de um determinado patamar de renda monetária, que é considerado adequado para a sobrevivência, né? Isso é um aspecto, uma dimensão da pobreza, que é o aspecto monetário. E aí, nos veículos de comunicação, você sempre ouve a proporção de pobres está caindo, a desigualdade de renda está diminuindo. E aí tem vários indicadores, né, que mostram que a pobreza vem caindo no Brasil desde o início dos anos 90, né? Tem um gráfico que mostra isso. No início da década de 70, a pobreza atingia 70% da população brasileira. Nos anos 2000, essa proporção de pobres, sempre pela ótica da renda, né, ela chegou a 10%, 15%. Né? Por quê? Porque tem vários fenômenos que atingiram, né, o Brasil nesse período. Fenômenos econômicos, fenômenos de desenvolvimento social, que fizeram que a proporção de pobres da ótica da renda tivesse reduzido, né? Década de 70 e 80, a pobreza era muito caracterizada como pobreza rural, né? E aí, ao longo da história do Brasil, você teve desenvolvimento industrial, e aí você teve uma redução dessa queda da pobreza rural, que é muito mais, vamos dizer, muito mais penosa para uma pessoa do que talvez uma pobreza urbana, que a pessoa mal ou bem tem acesso a determinados bens na cidade, né? Ao longo dos anos 90, a pobreza, dado a mudança de alguns programas sociais, também a pobreza decaiu bastante, né? E junto com isso, na verdade, a gente também tem uma redução muito grande da desigualdade de renda nos anos 2000. E a gente vai falar um pouquinho, tiveram programas de transferência de renda, que o governo federal implementou, tiveram a valorização do salário mínimo, que também foi importante. Então, a evolução da pobreza nesse período foi positiva para o Brasil, sempre olhando pela ótica da renda, mas aí tem também uma discussão se os outros indicadores que perpassam por outras dimensões da pobreza estariam também melhorando, né? Educação, saúde, e a gente vê que
em alguns aspectos dessas dimensões, o cenário ainda não está tão satisfatório. Mais uma pergunta, professora. Quais as causas que explicam a pobreza? Na verdade, as causas da pobreza, os determinantes da pobreza, é uma vertente da literatura em economia que está preocupada não só com a mensuração, mas com o que explica a pobreza, né? E aí, bom, existem várias teorias que estão por trás dessa explicação. Uma coisa muito importante é uma raiz histórica da pobreza, né? As pessoas que nasceram pobres, na verdade, existe uma mobilidade intergeracional muito pequena no Brasil, né? É claro que isso está aumentando, você tem um aumento da frequência escolar das crianças, principalmente das classes mais pobres, mas é uma coisa mais de longo prazo, né? Então, existe uma raiz histórica que tem a ver com a mobilidade das gerações ao longo do processo de desenvolvimento brasileiro, né? E, na verdade, o Brasil ele ainda é caracterizado por vários problemas em termos de acesso a determinados ativos, acesso à terra, acesso à capital, e que são importantes para determinar, na determinação do nível de pobreza, né? Se você ainda olhar, existem questões ainda em aberto, por exemplo, existe muito pobre ainda na área urbana. Por que existem esses pobres, né? Porque o mercado de trabalho talvez não está sendo adequado para garantir um nível de renda para essas famílias. Existe muita informalidade, pessoas que estão na informalidade, a taxa de desemprego para determinados grupos ainda é alta. Então, existem vários determinantes, como eu disse, a pobreza é multidimensional, né? Então, atacar a pobreza só por um lado não é o suficiente. E tem toda uma tradição histórica do Brasil de que as pessoas que são mais pobres não têm acesso a determinados ativos que são importantes para elas ascenderem socialmente, né? Então, a raiz do problema da pobreza no Brasil, é claro que a pobreza diminuiu, mas aqueles que ficaram pobres são os mais difíceis de sair da pobreza. Então, a atuação tem que ser muito bem direcionada exatamente para essas pessoas. Não só medidas de curto prazo, mas também medidas que atinjam o longo prazo e que vislumbrem que essa população pobre tem que ter, na verdade, ganchos para conseguir uma melhor qualidade de vida. Isso perpassa não só pela geração recente, né, que ganhe benefícios, renda para conseguir ter uma qualidade de vida melhor, mas que garanta que as pessoas, que os filhos dessas famílias permaneçam numa trajetória ascendente de renda, de qualidade de vida, que consigam, na verdade, no futuro, terem condições de se manter da melhor forma possível. A gente ultimamente leu nos jornais dizendo assim, a favela está, como se fosse que a favela está mais rica, né? Nos últimos 10 anos, né? A proporção de renda aumentou cento e tantos %, né? Que comentário a senhora faz sobre isso, professora? Então, existe sim na verdade, em economia a gente fala muito isso, que a classe média aumentou muito, né? Que várias pessoas que estavam nas classes mais baixas conseguiram passar para o que a gente chama de classe média, né? Mas aí, qual é o conceito dessa classe média, né? É um conceito que envolve só renda ou só consumo? Isso é um conceito muito de curto prazo, né? É um conceito que está preocupado só naquele momento, como que a pessoa conseguiu adquirir mais renda e consumir mais bens. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que, tudo bem, ele tem um nível de renda melhor hoje, mas será que isso vai se sustentar no longo prazo, né? Será que ele vai conseguir melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, da família dessa pessoa, né? Então, o fato dela ter mudado hoje de classe baixa para classe média, tem que ver qual é essa definição de classe média, né? Se é uma classe média que só tem a ver com a renda ou com o consumo, mas que tem a ver com mudança permanente da condição de vida dessa pessoa, né? Se ela realmente tem acesso aos bens que vão garantir que a família dela tenha uma qualidade de vida melhor no futuro, né? Que consiga que as crianças tenham capital humano, que consigam ter saúde, que consigam, na verdade, viver da melhor forma possível. Então, só o critério de renda que define classe média não pode ser suficiente para dizer que realmente as famílias que estavam na favela, que, sei lá, tem televisão,
têm acesso à internet, computador, isso não é suficiente para falar que elas melhoraram realmente, saíram da situação de marginalidade, de pobreza, para uma situação melhor atualmente. É isso que a gente vê muito nos jornais, né? Isso. Dizendo assim, eles agora têm o celular, têm a televisão, mas por sua vez não tem assim, água, esgoto, muitas vezes não tem luz, né? Então nós vemos que é uma questão assim, às vezes até de inversão de valores. O que é realmente ter assim uma vida melhor, né? O que é ter uma vida melhor? E a partir daí, como a senhora assim interpreta essas manchetes de jornais? Como isso poderia ser melhor recolocado para que realmente nós tenhamos, nós que não somos economistas, tenhamos uma visão de uma melhora real de vida? Na verdade, assim, qualquer matéria de jornal sobre pobreza, sobre desigualdade, em economia principalmente, ela está muito preocupada em passar os dados, né? Por isso que eu falo, em economia a gente sempre tem a preocupação de mensurar a pobreza e também de entender o que é esse fenômeno, né? É claro que nos veículos de comunicação, a pobreza sempre é tratada de uma forma de mensuração. A proporção de pobres caiu, sempre se vê no jornal. A classe média aumentou, o empobrecimento das favelas diminuiu. É claro que isso está lá, é latente, a gente vê o cenário modificando. Mas o ponto principal é, será que isso vai ser realmente... vai permanecer no longo prazo, né? Ou será que efetivamente os bens que essa família, que essas pessoas mais pobres conseguiram, classificam ela como tendo uma qualidade de vida melhor? Porque qualidade de vida não pode ser só bem de consumo, né? Qualidade de vida tem que ser outros aspectos, aquilo que a gente falou no início. É um fenômeno multidimensional. A pessoa tem que saber ler um jornal, criticar, ter atuação política, isso é importante. Uma pessoa não pode viver sem ter uma atuação política, uma pessoa não pode viver sem saber ver um programa de forma crítica. Então, tudo isso são aspectos que são importantes para caracterizar a qualidade de vida de uma pessoa, que não pode nunca só perpassar pela renda. É evidente que todos os indicadores sociais do Brasil indicam que o cenário do Brasil melhorou, a sociedade melhorou, tem mais acesso à educação, saúde, mas o que é isso no longo prazo, né? O que vai significar isso no longo prazo? Muito obrigada, professora, foi um excelente esclarecimento para nós que não somos especialistas, mas nós estamos chegando ao término deste bloco, mas continue conosco, telespectador, para saber mais sobre esse tema, a pobreza vista na ótica da economia. Fique conosco, porque daqui a poucos instantes teremos o segundo bloco com a professora Daniele Caruzi Machado. Neste segundo bloco do programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores e Nativos da Universidade Federal Fluminense, continuaremos focalizando o tema A Pobreza Vista na Ótica da Economia, com a professora adjunta da Faculdade de Economia, professora Daniele Caruzi Machado. E nossa primeira pergunta nesse segundo bloco é a seguinte: em sua ótica, professora, o que é crescimento e o que é desenvolvimento? Então, essa pergunta eu acho que faz todo sentido na discussão sobre pobreza, porque
na discussão sobre pobreza existe exatamente a questão, se você cresce muito, se você melhoraria o nível de renda das pessoas e, por conta disso, você reduziria a pobreza, né? E isso vem desde da década de 70, né? Na década de 70, se a gente olhar os dados de pobreza dos anos 70, 70% da população era pobre. E de 70 para 80, essa proporção caiu de forma significativa, né? Novamente, é renda, né, que eu estou olhando, proporção de pobres, caiu para 30%. E um dos fenômenos que explicam essa redução da pobreza não tem a ver exclusivamente com o crescimento econômico. É claro que é um período que você teve crescimento econômico na economia, as taxas de crescimento econômico foram mais altas do que atualmente, tá? Mas por outro lado, você teve um aumento brutal da desigualdade de renda no país, né? A desigualdade de renda do Brasil é uma desigualdade das mais altas do mundo, né? O Brasil, ele, apesar de ter um nível de renda, um PIB per capita considerado um país país em desenvolvimento, né, comparável a alguns países que estão bem situados em termos de renda e PIB, a desigualdade de renda é muito alta, ou seja, a parcela da população, os 1% mais ricos da população brasileira, ganham muito mais do que os 10% mais pobres ou os que estão situados nos 50% mais pobres da população brasileira. Então, é uma desigualdade, sobretudo, nas classes mais altas, né? Então, apesar de ter tido crescimento da economia e redução da pobreza, sobretudo pobreza rural, tá, nesse período, você observa uma ampliação muito grande da desigualdade de renda, e que não é uma situação boa, né? Você tem, na verdade, muita heterogeneidade no seu país. Isso não é bom nem em termos de políticas públicas, porque você vai ter uma atuação que vai ter que ser diferenciada, né? E isso é ruim porque, provavelmente, e é isso que acontece, as classes que são mais bem situadas na pirâmide de renda são as que têm maior poder político. Então, por conta disso, de repente, as políticas focadas na população mais pobre, menos favorecida, são são piores do que as políticas. Acaba que o recurso que é alocado para essa proporção de pessoas mais pobres acaba sendo menor, né? Então, essa desigualdade de renda é muito ruim para o país em termos de desenvolvimento, mas também em termos de focalização do que é a política que deve atuar no contexto brasileiro, né? Então, o que acontece? Você teve crescimento da economia, só que crescimento da economia, é isso que eu queria chamar a atenção, não garante uma situação social melhor, né? Não garante que você tenha qualidade de vida da população. Você não tá, o que está acontecendo? Você não está distribuindo de forma equânime os recursos que a economia está gerando. Esse é o principal problema da economia brasileira. Então, isso é crescimento. Mas desenvolvimento da economia não é só crescimento econômico. O desenvolvimento da economia, ele deve perpassar por taxas de crescimento do PIB, taxas de crescimento da renda. É muito importante você crescer em um país que não cresce, é ruim por vários aspectos. Mas um país que cresce e não distribui esses recursos que ele está gerando é também muito ruim, né? Porque você tem uma situação onde as pessoas que estão se favorecendo não é a maioria que está se favorecendo desse crescimento econômico. Então, crescimento ele está muito focado na questão das taxas de crescimento da renda, do PIB. E desenvolvimento econômico, na verdade, você tem que ver de que forma esse crescimento está favorecendo a sociedade como um todo, né? O desenvolvimento econômico é importante, porque não é só o crescimento da economia, da geração de valor da economia, mas é como esse valor está sendo distribuído por todos, né? Como que a sociedade como um todo está se beneficiando desse crescimento, e não só uma minoria. Então, a questão da pobreza, claro, perpassa por isso, porque crescimento no curto prazo não garante que que a sociedade desenvolva, né? O desenvolvimento é um crescimento de longo prazo, né? Um crescimento que vê que as gerações futuras vão estar também se beneficiando desse valor que está sendo adicionado à economia. E se você tem um crescimento sem ser acompanhado por desenvolvimento econômico, acaba que você aumenta a desigualdade
e você não tem, na verdade, benefícios sendo transferidos para toda a população de um país, né? Professora, a senhora que é uma pesquisadora, que medidas podem favorecer esse desenvolvimento que a senhora apregoou tão bem? Então, como eu falei, o desenvolvimento não é só crescimento da renda, né? Então, não é só crescimento do PIB. Então, tem que perpassar por outros fatores. Você desenvolver significa você garantir que a população que está no seu país seja uma população que tenha acesso aos bens considerados necessários para a qualidade de vida, né? Você ter renda mais, um PIB mais alto e não ser distribuído, não garante que, de repente, uma família que não está se beneficiando desse crescimento, que ela tenha acesso a bens que são considerados essenciais para a qualidade de vida dessa família, né? Você tem que garantir que os filhos das famílias tenham acesso a uma escola de qualidade, né? Que tenham acesso a uma saúde de qualidade, que tenham acesso a bens culturais de qualidade. Então, o desenvolvimento, garantir o desenvolvimento, se essas pessoas não têm acesso, de alguma forma o governo também tem que atuar sobre esse acesso, pelo menos no curto prazo, né? Garantir uma escola é fundamental, garantir uma escola de qualidade, não só a escola fundamental, mas que as pessoas tenham a condição de escolher a escola que elas querem, ou um ensino superior que elas desejam. Isso é importante, porque é como você garante o capital humano que vai na verdade, influenciar o desenvolvimento do país no longo prazo, né? E desenvolvimento é isso, é o longo prazo, é você não atuar medidas de curto prazo, por exemplo, você simplesmente não reduzir subsídio, uma medida de curto prazo, aumenta o subsídio às indústrias, uma medida de curto prazo. Você pode até aumentar o subsídio à indústria nesse momento, mas talvez muda o governo, muda a política. Então, não é uma atuação direcionada para o longo prazo, né? Então, você tem que se preocupar em aspectos que estão direcionados àquela população que está de forma menos, que está inserida não de forma adequada na distribuição dos recursos dessa economia, desse valor que está sendo gerado para a economia. E há realmente medidas de longo prazo para sanar as situações de pobreza? Então, existem medidas de curto prazo, né, que normalmente são as que são geradas, por exemplo, Bolsa Família, programas de transferência de renda monetário, que na verdade atuam no sentido de reduzir o nível de pobreza das famílias no curto prazo, né? Que na verdade você dá um benefício monetário para ela conseguir melhorar a situação social dela agora, né, nesse momento. Essas medidas são muito importantes, porque, na verdade, ser pobre às vezes não ter nem o que comer, não ter dinheiro para ir de ônibus num lugar, não ter dinheiro para levar a criança no médico. Então, é importante, essas medidas de curto prazo são importantes para reduzir, na verdade, não a pobreza no longo prazo, mas tentar minorar a falta de qualidade de vida dessas pessoas no curto prazo. Só que, novamente, são medidas de curto prazo. Elas devem ser acopladas a medidas que estão preocupadas com o longo prazo dessas famílias. E aí vem toda uma questão de política pública, né? Política pública de educação, política pública de saúde, política pública que envolve qualidade de vida, acesso a bens que são considerados essenciais para a qualidade de vida. Então, são medidas que devem ser acopladas também a essas questões de curto prazo que envolvem acesso à renda ou a consumo, mas não devem ser consideradas únicas medidas, né? Por isso que quando a gente fala medidas de curto prazo, estão muito mais focadas para tentar reverter a situação temporária da renda daquela pessoa. Naquele momento, ela não tem renda para ir comer. Não, isso claro que essas medidas de transferência de renda são importantes, mas, por exemplo, valorização do salário mínimo é uma política importante também, porque você atua numa camada da população que está, por exemplo, que está vinculada a essa renda que é a renda formal do salário mínimo. Políticas de valorização do mercado de trabalho formal são importantes, porque você atua no sentido de melhorar
a inserção das famílias no mercado de trabalho, sobretudo das famílias que estão inseridas da pior forma possível, sem carteira ou trabalhando por conta própria. Então, existem diversas políticas que devem ser também acopladas a essas medidas de curto prazo, de forma que elas melhorem, né, a situação, a inserção dessas famílias na sociedade. É uma coisa que eu fui criada na roça. E quando eu era criança, as pessoas falavam por exemplo, vou remendar minha roupa. Eu acho que hoje nem se sabe mais o que é fazer um remendo de roupa. Nós não tínhamos possibilidade de ir à escola. Para nós estudarmos, nós tínhamos que ir para a casa de nossos avós para estudar, porque na escola, na roça, não havia escola. E as casas eram casas de sapê, né? E a parede era parede chamada de barro, jogada barro assim, né? Então hoje eu ando pelos mesmos locais e eu vejo que realmente, é claro que já se passou bastante tempo, mas houve uma melhora. Então quando a senhora falou em termos assim de melhoria da parte assim da zona rural, a gente constata isso. Nós que somos leigos no assunto, né? Quando a gente vê as crianças indo para a escola, quando a gente vê as crianças muito mais bem vestidinhas, com uma sandalinha, não é? Então, realmente, de alguma forma, houve uma melhoria, né? A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Então, isso é uma questão que a gente fala muito em economia, é que a pobreza rural realmente diminuiu no Brasil. E a pobreza ela era um fenômeno essencialmente rural. E atualmente é um fenômeno metropolitano, né? Existem alguns pesquisadores que abordam isso. Por exemplo, a Sônia Rocha, que é uma pesquisadora sobre o tema, ela fala essencialmente isso. E isso tem a ver com a evolução da economia brasileira, né? Você tem um desenvolvimento econômico focado principalmente no eixo centro-sul. E aí, aquelas pessoas, a grande maioria das pessoas que estavam no campo, muitas migraram para o eixo centro-sul, né? E aí, por conta disso, você teve um aumento da pobreza metropolitana, o que, na verdade, faz com que você aborde o fenômeno de pobreza não só do aspecto de curto prazo, mas também do longo prazo. Essas pessoas estão aqui na área metropolitana e estão vivendo com outras pessoas de classes mais altas, né? Então, você atacar a pobreza perpassa por distribuir melhor os recursos da economia. Nós chegamos ao fim de mais um programa ASP-UF em Ação, da Associação de Professores Nativos da Universidade Federal Fluminense. Agradecemos a nossa entrevistada, a professora Daniele Caruzi Machado, e dizendo a você, telespectador, que poderá acessar nossos programas da ASP-UF em Ação através de nosso site, na telinha, através do UFTube, e comunicar-se conosco por e-mail, por telefone e com o nosso endereço. Convidamos você, telespectador, para estar conosco no nosso próximo programa.